Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem, porque essa semana, nas nossas aulas de História, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, que é o segundo capítulo do caderno 2 de vocês, que é sobre a civilização egípcia. Sexta-feira, que foi a última aula que nós tivemos, tia Denise explicou para vocês a organização, daquele território antes de se transformar em um império, Quando havia ainda pequenas comunidades, que nós dissemos que eram chamadas de nomos e comandadas pelos nomarcas. Depois nós vimos que houve uma unificação dessas comunidades, dividindo aquele território em apenas dois, o Baixo Egito e o Alto Egito. E anos depois, todo o território foi unificado, tornando-se assim um só, O que a partir daí se inicia a história de um império, que no caso é o Império Egípcio que nós estamos estudando. E hoje nós veremos uma das partes mais importantes sobre essa civilização, sobre esse Império Antigo, que é a questão da organização social. Hoje nós estudaremos uma sociedade hierarquizada. Pelo próprio título, já dá para a gente entender. A sociedade egípcia, ela era hierarquizada. Professora, o que significa isso? Ou seja, estratificada, dividida de acordo com as classes sociais, onde tem algumas pessoas que são consideradas mais poderosas do que as outras, tem todo o poder de comandar, de julgar em suas mãos, Enquanto tem outras pessoas, outras classes sociais, menos favorecidas, que não são consideradas importantes, E que são subordinadas àquelas outras pessoas que estão no poder, que estão no comando. Então, a gente aqui, de uma forma bem clara, a gente pode dizer que essa sociedade egípcia, essa sociedade antiga, era uma sociedade desigual, onde havia pessoas consideradas mais poderosas do que as outras. E essa estratificação da sociedade antiga, do Egito, essa divisão, nós podemos representá-la, e é representada em vários livros, por meio de uma pirâmide, como vocês podem observar que tia Denise colocou aqui no quadro. Eu sei que a visibilidade dessa pirâmide não é boa para vocês aí em casa, portanto, eu quero que você dê uma pausazinha aí no seu vídeo, pegue o seu caderno 2 e abra aqui na página 25 para você poder acompanhar como era a organização dessa pirâmide, a divisão dessa pirâmide, tá bom? Então, essa daqui que tia colou vai ser para orientação de tia Denise. E você acompanha aí no seu caderno 2, na página 25. Começando. A primeira característica sobre essa pirâmide que representa a organização social. As pessoas que se encontravam no topo da pirâmide eram consideradas mais importantes do que as que estavam na base. Então, veja só, quanto mais próximo ao topo, mais poderosa a pessoa era. Vamos conhecer alguns dos componentes dessa pirâmide. Primeiramente, bem no topo da pirâmide, olha só que essa primeira parte, no topo de tudo, se encontra o faraó. Quem era o faraó? Era o governante de todo o Império Egípcio. Era considerada a pessoa mais importante daquela sociedade. Para vocês terem uma ideia, ele era considerado tão importante que para as pessoas, ele era um deus, aquele que tinha o poder também de conversar com outros deuses e aí fazer essa ligação entre pessoas e deuses. Além de ser um deus, era também filho de um deus chamado Amon-Ra. Então, era uma pessoa muito respeitada, a mais respeitada naquele território, e todos deveriam, obediência a ele e também deveriam ser subordinados a ele. Ele era considerado o dono de todas as terras do Império Egípcio. Então, de fato, aí a gente vê que era considerado o mais importante de todos. Mas abaixo do faraó, nós temos filho
esposa e mãe do faraó, né? E filha, se tivesse. Então, mais abaixo nós temos a família do faraó, que geralmente ocupavam alguns cargos administrativos e que também eram considerados bem importantes. Lembra da regrinha? Quanto mais próximo ao topo, mais importante e mais poderosa aquela pessoa era ou aquele determinado grupo era, ok? Vamos aqui para a segunda parte da pirâmide, de cima para baixo. Nós temos aqui o vizir. O vizir, pessoal, era um funcionário considerado o braço direito do faraó. Era um homem, uma espécie de homem de confiança do faraó. Era como se fosse ali o seu secretário. Era a pessoa que estava mais próxima ao faraó e que lhe ajudava a resolver vários problemas. Então, esse vizir aqui, tá certo? Era o braço direito, uma espécie de homem de confiança do faraó. Nós temos também os alto-oficiais militares. Nós temos outras esposas, porque o faraó ele tinha direito a várias esposas, tá certo, pessoal? E nós temos os sumos sacerdotes. Os altos oficiais militares eram aqueles que cuidavam da questão da segurança. Os sumos sacerdotes eram, claro, os sacerdotes, né, que cuidavam dos grandes templos que existiam no egípcio. E, claro, comandava muito a questão da vida religiosa daquele povo. Vamos lá, então também, né, se a gente for analisar, eram pessoas consideradas importantes porque estavam bem próximas ao topo da pirâmide. Mais abaixo nós temos os soldados, que eram aqueles que eram comandados pelos altos oficiais, né, aqueles que de fato iam para os combates, tá certo? Nós temos os escribas, que eram aquelas pessoas, aqueles homens responsáveis pela escrita, né, os únicos que sabiam, além do faraó, né, que sabiam decifrar a escrita, né, eles eram responsáveis pela escrita de leis, pela questão de anotações relacionadas a impostos. E depois, mais à frente, nós teremos uma aula exclusivamente sobre esses escribas. Tínhamos também os sacerdotes, fazendo uma comparação aqui, diferenciando. Sacerdotes diferentes de sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes eram os chefes maiores, né? E os sacerdotes eram aqueles considerados também importantes na questão da religião, mas menos importantes e menos poderosos do que os sumos sacerdotes. E nesta mesma faixa, né, nesta mesma altura da pirâmide, nós temos também aqui os artesãos e os artistas. Eram aqueles responsáveis por fazer esculturas, pinturas e etc. Agora nós vamos para a parte mais inferior da pirâmide, ou seja, a base da pirâmide, a parte que sustenta tudo que está em cima. Nós temos os pescadores, né, que realizavam suas pescas ali no Rio Nilo e que eram muito importantes para a questão da alimentação. Nós temos os serventes, né, aquelas pessoas que prestavam serviços, geralmente estavam envolvidos nas grandes obras do império, como, por exemplo, as obras hidráulicas, enfim. Nós temos os camponeses, aqueles que trabalhavam diretamente no campo, na agricultura, e que a gente sabe que eram também importantíssimos por promover, né, por prover a questão da alimentação. E nós temos aqui os escravos, aqueles que eram prisioneiros, geralmente de guerras, que eram levados para o império para trabalhar também grandes construções de forma escrava, né, sem receber absolutamente nada. Para as pessoas, né, principalmente essas que estão acima da pirâmide, que viviam aqui nessa época, essas pessoas não tinham o mínimo valor, né? E eram a maior parte da população egípcia. E além disso, eles eram responsáveis por pagar os impostos para o faraó, né, os impostos de todo o império. Então, eles eram considerados não importantes, eram considerados inferiores, mas mesmo assim, a gente pode dizer que eles carregavam toda essa outra sociedade, toda essa outra hierarquia, né, em suas costas, porque eles sustentavam aquele império. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam dessa divisão,
tá certo? Observem mais aqui, tá bom? Essa pirâmide, veja a funçãozinha de cada membro, tá bom? Tia Denise passou também uma atividade para vocês na aula passada. Depois, Tia Denise, na próxima aula, vai estar disponibilizando a correção desta atividade. E hoje, claro, para vocês concretizarem tudo isso, toda essa questão dessa divisão social, Tia Denise quer que vocês leiam, né, os textozinhos da página 25 e 26, só precisa o da 25 e 26, e respondam aí para a Tia Denise a segunda questão da página 35, que diz assim: a sociedade egípcia era estratificada, ou seja, dividida, né, como Tia Denise já explicou. Estava dividida em grupos hierárquicos definidos, cada qual desempenhando uma função diferente. Explique como era essa organização e quais eram as funções de cada grupo social. Então, aqui de forma bem organizada, você pode fazer em forma de pontinhos. Tia Denise quer que você explique a função de cada membro desse daqui que está na pirâmide. Você pode explicar, claro, de uma forma reduzida, né? De uma forma resumida e também com suas palavras. Cada, né, membrozinho dessa pirâmide. Então, você pode fazer assim. Primeiro pontinho, aí coloca lá, faraó. Aí você vai dizer quem era o faraó. Você coloca segundo pontinho, né? Filho, esposa, mãe do faraó, família. Explica. Terceiro pontinho, vizir. E assim por diante, até você chegar na base da pirâmide. Tá certo, pessoal? Não esqueçam, após você fazer essa atividade, fotografa e envia no WhatsApp de Tia Denise para Tia Denise registrar sua presença. Tá bom, meus amores? Essa foi a nossa aula de história, né? Até sexta-feira, que será a nossa próxima aula. Tchau, tchau e bons estudos!